Já de volta aqui com Gazeta News, edição da manhã, e agora no estúdio nós vamos falar sobre um assunto que vem ganhando bastante destaque, principalmente entre pais e professores. A importância de identificar os transtornos do neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes. Quem vai explicar muito melhor para a gente sobre esse tema é o fonoaudiólogo Daniel Vasconcelos, que inclusive realizará um curso sábado, nesta semana, para abordar o tema e também as intervenções terapêuticas. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Bom dia. Queria que a gente começasse falando sobre os principais sinais e sintomas dos transtornos do neurodesenvolvimento. Certo. Bom dia a todos. Primeiramente, a gente precisa entender quais são os transtornos do neurodesenvolvimento e como esses transtornos se manifestam. Então, os transtornos são alterações neurológicas concebidas desde o desenvolvimento embriológico. Então, não é algo que acontece na vida, não é algo que a criança desenvolva depois de um tempo, é algo que já nasce com ela. Então, os principais sinais e sintomas são aqueles de desatenção, aquela criança muito hiperativa, a criança que não dá função a brinquedos, que não tem interesse ou intenção de se comunicar. Então, todos esses sinais são alertas para que nós possamos identificar, traçar algum tipo de planejamento terapêutico ou melhor dizendo, identificando primeiro qual o diagnóstico dessa criança. Então, para isso, tem toda uma equipe, né? Então, o médico neuropediatra é extremamente importante para que a gente consiga conduzir esse caso, mas também as equipes multidisciplinares, né? Fonoaudiologia, terapia ocupacional, a fisioterapia, psicologia e outras. É interessante você falar sobre a equipe multidisciplinar, porque muitas pessoas parece que ainda não entendeu a importância desse tratamento realmente por diversos profissionais, né, Daniel? É, exatamente. E cada profissão tem a sua responsabilidade, cada profissional tem a sua área de competência. Então, a fonoaudiologia vai trabalhar mais nos quesitos de comunicação e cognição, a psicologia, sobretudo, os aspectos comportamentais, e a terapia ocupacional com toda a parte de atividades de vida diária, ocupação e toda a questão de integração sensorial, que é como o sujeito se percebe no mundo e como ele consegue utilizar suas sensações em determinadas situações. Um outro ponto que sempre acaba causando muita dúvida nos pais, nos educadores, em relação ao marco do desenvolvimento típico. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre esse termo? Posso sim. Então, o que significa, né? Os marcos do desenvolvimento são as etapas em que a criança ou adolescente deve atingir cada habilidade. Então, todas as pessoas têm o seu marco, né? E não tem aquela coisa de toda criança tem o seu tempo. Então, a gente tem uma curva de padrão de normalidade que é o esperado para cada faixa etária. Por exemplo, uma criança com 5 anos, nós já esperamos que ela não tenha nenhuma troca na fala, que ela consiga falar o R e o L, que é o famoso do Cebolinha, que ela consiga fazer reconto, descrever histórias e assim por diante. Uma criança que não consegue fazer essas habilidades tem algum atraso no desenvolvimento que deve ser investigado. Por isso, a importância de saber quais são os transtornos do neurodesenvolvimento e como identificá-los. E, Daniel, como é que se dá, né, essa avaliação e a identificação desses transtornos? Então, primeiramente, a gente pede que a pessoa passe no médico, né, sobretudo o neuropediatra ou o pediatra, independendo da idade da pessoa, e são aplicados alguns protocolos de triagem para identificar qual seria a possível causa que está acontecendo ali. A gente avalia todo o ambiente em que a pessoa está inserida, a situação socioeconômica, quais são os fatores que estão interferindo para que essa habilidade não seja tão utilizada. E a partir disso, né, a partir das respostas dos protocolos, nós começamos a direcionar mais a avaliação até chegar a algum diagnóstico. Ok. E quais são os tratamentos indicados? Os tratamentos são terapias, né? São acompanhamentos terapêuticos, né? Com fonoaudiologia, terapia ocupacional, e dentro de cada área nós aplicamos algumas técnicas. Sobretudo o estímulo, né? A criança, o adolescente, a pessoa precisa de estímulo direcionado. Então precisa saber quais são as habilidades que estão alteradas e como intervir nessas habilidades para que a gente possa ter realmente um planejamento terapêutico e uma evolução. Falando agora um pouquinho sobre a sua área, né, da fonoaudiologia, inclusive você é mestre, né, em fonoaudiologia. Quais que são, assim, né, os sinais que os pais, que os responsáveis, eles precisam ficar atentos? Vamos lá, por exemplo, a fala dessa criança. Então, vamos lá. Primeiro, depende da idade da criança, né? Geralmente chegam crianças mais novas, aquelas crianças que não falam ainda. Então, a ausência da fala é realmente um marcador importante para ser observado,
sobretudo em crianças menores de 2 anos, né? A gente precisa que essa criança tenha a intenção de se comunicar, que explore brinquedos, que realmente saiba dar função a esses brinquedos e que ela tenha interesse em participar socialmente de atividades. Que ela consiga pegar um brinquedo, dar para a mãe, chamar esses pais para brincar, brincar com outras crianças, não ter comportamentos de se isolar, buscar o outro, não ser tão imperativa. É normal, obviamente, uma criança ser ativa, é isso que a gente espera, uma criança saudável, participando, mas uma criança que não obedece ordens, que não consegue ficar em atividades de lazer de maneira calma, é um biomarcador que nós precisamos avaliar. Você falou sobre fala, né? Muitos pais, às vezes, ficam ali na agonia, na ansiedade, né? Da criança falar logo. Tem uma idade certa para essa criança começar a falar, ou pelo menos a balbuciar as primeiras palavras? Tem sim. A gente espera que as crianças comecem os balbucios a partir dos 6 meses. A partir desses 6 meses, que ela vai fazendo babá, papá, fazendo esses sonzinhos orais, ela vai evoluindo na motricidade orofacial, que é a responsável por movimentar a boca, fazer algum tipo de som. Ela vai crescendo, aos 9 meses vai aumentando esses balbucios e aí começam a aparecer geralmente as primeiras palavrinhas. Dos 9 até um ano de idade, geralmente palavras pequenas, papá, sim, mamá, às vezes consegue falar água e vai sempre crescendo. Aos 2 anos, nós temos um marco chamado o boom da linguagem, onde a criança começa a falar realmente tudo, né? Assim, de tentar formar frases curtas, de nomear as coisas. Então, esse é realmente o marco do desenvolvimento que nós esperamos até os 2 anos, que é essa, geralmente, a angústia dos pais. Chegam aos 2 anos e as crianças não falam ainda. E é importante, por exemplo, né? Chegou até os 2 anos, a minha criança, meu filho, minha filha não está falando. Buscar o fono? Com certeza, com toda certeza. O profissional fonoaudiólogo é o responsável e é o capacitado para essa parte da comunicação como um todo. Nós não avaliamos apenas a fala é apenas a manifestação do que nós chamamos de linguagem, que é a forma que a criança vai processar os estímulos. Nós precisamos avaliar a audição dessa criança, se ela consegue ouvir bem, se o estímulo está sendo processado adequadamente no cérebro dela e a forma de linguagem, o que é que ela tem, se ela consegue imitar, se ela olha no olho, se ela busca os brinquedos, se ela tenta explorar, o que é que essa criança realmente está fazendo com o que está sendo oferecido para ela. Agora, sobre o curso de sábado, Daniel, como foi que surgiu, então, essa ideia de promover esse curso para pais e professores? O curso, ele surge a partir de uma indagação pessoal, em que as pessoas têm muita dificuldade em acessar o sistema de saúde para conseguir terapias adequadas ou avaliações. Então, a partir disso, nós sabemos que a escola é onde os professores têm mais contato com essa criança e que eles passam um certo tempo, né, e conseguem potencializar essas habilidades e conseguem realmente sinalizar para a família, olha só, essa criança está com algum marco do desenvolvimento que está atrasado e nós poderíamos indicar um médico, procurar alguma ajuda especializada, ou ainda os pais, né? Como é que esses pais vão intervir nessas habilidades se eles não sabem quais são essas habilidades? E o curso surge realmente para capacitar pais e professores para saber identificar, saber os marcos do desenvolvimento e conseguir traçar algum tipo de planejamento para estimular essas habilidades. E quem está nos assistindo aí, que se interessou, que gostaria de aprender mais, como é que pode fazer? Podem buscar no Instagram, né, que é Daniel Vasconcelos Fono, onde vai ter o link para a inscrição do curso, e também podem entrar em contato pelo WhatsApp 829-9368-5287. Daniel, qual que é a orientação, né, que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, nos acompanhando, após aqui essa breve entrevista, esse nosso breve bate-papo? Se você é professor ou se você é pai de alguma criança ou tem contato com alguma criança, tente entrar em contato conosco, busque o curso, busque se capacitar para entender quais são as manifestações do neurodesenvolvimento, porque a educação é a chave para o futuro. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, falando, né, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, um assunto importantíssimo e que eu ainda vou além. Acho que não somente, né, pais e professores devem buscar informações, se capacitar, não, todos nós, porque é assim que a gente vai, de fato, conseguir colocar em prática a inclusão, nessa palavrinha que a gente escuta tanto, que a gente vê tanto por aí, mas se a gente não colocar em prática, ela, de fato, nunca vai existir. Então, que a gente possa também fazer a nossa parte. Fica aqui até esse alerta para todos nós. Obrigada, viu, Daniel, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Gazeta News